Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TriCast. Hoje, num tema... Vocês já viram, né? Viram na thumb do YouTube, nas redes sociais, um tema extremamente relevante para empreendedor, para colaborador. Então, já faz o seguinte... Antes de eu dar boa noite para a Lud, você já vai compartilhando, vai enviando para os seus colaboradores, para outros empresários, para sua família, para todo... Isso aqui é para todo mundo. Qualquer ser humano. Vai ter insight relevante. Então, aproveitando, Lud, muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite a você. Muito obrigada pela sua audiência. Mais um dia aqui com a gente. E hoje o assunto tá sensacional, né? É algo que realmente todo mundo precisa. Claro que a gente vai falar um pouquinho mais voltado para empresas, mas eu tenho certeza de que você vai sair daqui diferente hoje. Exatamente. Gente, eu já citei tanto ela aqui nesse TriCast, eu já citei tantas situações que você hoje vai conhecer especialista em relacionamentos, saúde mental. E já tô dando spoiler que você já viu, obviamente, o tema de hoje, né, Lud? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental nas empresas. É isso. Então, muito boa noite, Aline Samantha. Eu te chamo de Samantha. Seja muito bem-vinda ao TriCast. Boa noite. Obrigada. Boa noite, André. Boa noite, Lud. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. E eu tenho certeza que hoje ela tá tomando rostinho pra muita gente que já conversou com a gente. Exatamente. E já ouviu falar sobre a Samantha, porque a Samantha me falou isso, porque a Samantha me falou aquilo. E eu tenho certeza, como a gente... O que é bom... A gente indica, compartilha. O que é bom a gente compartilha. Então, muita gente que está assistindo hoje, eu tenho certeza que também já tem uma análise, faz terapia com a Samantha. Então, Samantha, conta pra gente, já dei, né, já um spoiler, falando que você é especialista em relacionamentos, e como que é, qual foi... Quem é a Samantha, Exato. a Aline... Bom, né, eu sou psicóloga, né, em média, assim, 9 anos, eu atuo, né, com algumas abordagens, né, mas eu me especializei principalmente em relacionamentos, né, acabou sendo a minha paixão, né, relacionamentos, pessoas, né, por isso que o tema, né, saúde mental no trabalho me atrai tanto, né, porque não deixa de ser falar sobre pessoas, gestão, né. E a vida é relacional, né? O relacionamento, seja um relacionamento conjugal, que nem eu e a Lud, a gente já falou muito mal um do outro pra ti. Brincadeira. Eu não, hein? Não, mas a gente já... É o que eu falo, em todo relacionamento, às vezes existem ruídos, existem situações que precisam ser alinhadas. Precisam, né? E aí... Antes de a gente entrar em assuntos que são pertinentes a relacionamentos no trabalho, relacionamentos conjugais, relacionamento entre pessoas, como que surgiu essa paixão pela psicologia? Sim. E a paixão pela psicologia, ela tá, assim, em mim desde muito jovem, né? Eu costumo dizer que a paixão pela psicologia, ela me encontrou num período doloroso da minha vida, né? No qual eu vivi ali, né? Um período de luto na minha vida, né? E foi então que eu encontrei, né, com a psicologia na minha vida, né, porque até então, uma pessoa jovem, a gente não tem conhecimento, né, do que está acontecendo comigo, né, o que eu tô sentindo. A gente vem de uma cultura que não tem muita educação emocional, né, então, minha paixão, ela acabou vindo da minha própria dor, né. Então, da sua dor, você foi descobrindo primeiro como uma paciente ou foi estudando um pouquinho mais sobre? Primeiramente, pela medicina, na verdade, né? Não foi nem por um psicólogo, né? Foi por um especialista, né? Clínico geral, na verdade, né? Que me apresentou, né? E aí eu comecei a estudar e a partir de então, acabei precisando, né? E mais para esse universo de saúde mental, psiquiatria, né, psicologia. E aí eu me apaixonei, foi um caminho sem volta. Muito bom. E isso né, tirar da nossa dor um propósito, uma vocação, se encontrar, né? Exatamente. E tá muito, né? Tá muito em alta falar sobre saúde mental e que bom, né? Sim. Antes que era um tabu, eu já falei em TriCasts, episódios anteriores, que
a Lud, né, e você vai lembrar dessa cena, a Lud me insistiu muito pra eu ir fazer terapia, e eu falava, não preciso. Sou feliz. Nem doido eu ainda tô, não tô tão louco. Embora a gente, né, empreendedor, quem tá assistindo a gente sabe que empreendedor é meio doido já empreender, assumir esses riscos, é uma loucura. Mas eu falava, não preciso, gata, eu chamo ela de gata, né, na nossa intimidade. E aí eu falei, Lud, não dá, não preciso. Até porque a minha teoria é que a felicidade é uma decisão. Então eu falava assim, não, eu sou feliz, eu decidi ser feliz, embora um momento ou outro você tá cabisbaixo, eu não preciso, nunca tive um problema assim, com alegria, felicidade, sabe? Tá tudo de boa. Mas e tanto ela falar, eu fui. E aí, como a gente começa, né, toda a terapia, você me perguntou naquele dia, André, o que te trouxe aqui hoje? Eu falei, a Lud. Porque eu não tinha o que falar. E a pessoa que não tinha o que falar ficou 2 horas contigo na primeira sessão. Então, e aí já demonstra, gente. Não é à toa que ela tem o sucesso que ela tem. Não é à toa que você tem conquistado tanto espaço na psicologia por conta desse cuidado. A sessão não era, obviamente, de 2 horas, não tinha contratado isso. E como a gente chama no marketing, esse over-delivery, entregar a mais do combinado, logo na primeira consulta, eu tive, já se foram 2 anos, sei lá quanto tempo, Quanto tempo? Acho que uns 3 anos. Já estamos indo, sei lá, para quase 3 anos de terapia e a gente não quer parar. Às vezes a gente fala, não, será que dá para ter alta? Não quero. Não dá. Não, vamos continuar. Sempre tem uma coisinha nova. Sim, porque é tirando aquele mito, né? Terapia não é para louco. Terapia é para quem quer ter conhecimento de si mesmo, né? Saber o que você está sentindo, por que você age de tal forma, o que te incomoda. Então, vai muito além, né? E a gente vai trazer sobre isso, do quanto é importante o autoconhecimento em todas as áreas, né, da nossa vida. E falando nisso, qual que é os maiores tabus que chegam até você, das pessoas, até nos relacionamentos? Quais são esses tabus, assim como eu tive o meu, de não preciso de terapia, que você vê tanto no universo empresarial, de empreendedores, e quanto nos relacionamentos, de as pessoas terem esse, talvez, medo, talvez, receio de começar uma terapia? Sim. Os tabus são diversos, né? Eu acho importante, né, a gente começar pensando, por exemplo, nesse tabu, né, que terapia é para quem tem problema, né? Sim. Eu gosto de dizer que não, terapia é para quem quer resolver problemas, né? Para quem quer ali, como a Lud disse, conhecer mais de si, entender mais, né, sobre a si mesmo. E outro tabu que eu acho interessante, que pode entrar nesse encontro, tanto com a área relacional, em geral, não só na empresa, é que relacionamento é uma coisa que flui, né? A gente vê muito isso, né? Essa crença popular que relacionamento é uma coisa que flui, né? E aí a psicologia diz que não, né? Eu até achei bonito você falando de felicidade, que é a primeira coisa que veio na minha mente. Felicidade dá trabalho. Dá trabalho ser feliz, né? A gente precisa primeiramente entender o que nos faz feliz e entender o que é relacionar-se, né? De uma forma saudável, né? E a gente não aprende isso no senso, né, comum da nossa sociedade, né? A gente só vai vivendo e achando que as coisas muitas vezes vão acontecer de uma forma natural, que muitas vezes é o nosso maior equívoco, infelizmente. E expondo até um lado pessoal meu, hoje aqui no TriCast, eu acho que, pra mim, eu lidei muito fácil, né, com a questão da felicidade ser uma decisão por conta do piloto automático. E eu vejo numa geração, num momento, numa era digital, inteligência artificial, onde tudo... A gente não vive hoje, a gente já tá pensando na semana. O excesso de futuro nos nossos dias, às vezes faz com que a gente ligue esse piloto automático. O tempo tá passando muito rápido. Talvez essa falta de olhar para o hoje, para as horas. E até que a Lud comentou essa semana, a gente estava semana passada na AgriShow e a gente estava com o cliente acompanhando, vivendo hoje, sem aquele excesso de preocupação com o futuro, o tempo passou mais devagar. Quando a gente retornou para a nossa rotina, ontem a gente já começou... Não, mas já está acabando o dia. Ou seja, já veio aquele excesso de preocupação com o futuro. E isso tudo eu acho que tem muito a ver
com o momento que a gente vive. Por isso eu tô expondo algo que é delicado para mim, que é realmente isso, de viver sempre no piloto automático, resolvendo, preocupado, ansiedade, às vezes o estresse do dia a dia, de você lidar com os riscos, com as responsabilidades que são excessivas para muitos empreendedores que estão assistindo a gente, no sentido que a gente tem colaboradores, que têm famílias, que dependem de nós, que dependem daquela receita. A gente tem clientes que precisam do resultado para que eles também... Então, eu tenho responsabilidade com os nossos colaboradores da Trim, tenho responsabilidade, assim como a Lud, com os clientes também, que eles precisam faturar para que eles também consigam manter seus colaboradores. Então, acaba tendo um excesso de responsabilidade. E isso vai alimentando esse piloto automático. Entrando no sentido disso, que eu tenho certeza que muita gente deve estar se identificando com isso hoje, de ligar o piloto automático. Quais as ações hoje pro empresário, pro colaborador, para dar essa desacelerada? Sim. Bom, eu acho que desacelerar, né, apesar de parecer algo simples, é algo muito complexo, né? Porque tem até um filósofo que ele fala, né, que saúde mental é andar com a boiada, né? A gente seguir boiada, né? E eu acho interessante que ele veio nos trazer justamente a reflexão de que nós, de vez em quando, precisamos aprender a andar contramão. Né? Seguir boiada, o que a gente está seguindo? Será que a gente está seguindo o nosso caminho ou o caminho imposto socialmente? Né? Porque a gente percebe que a cultura, né, capitalista, né, até a neoliberal, né, tudo isso está impactando muito, né, a vida do empreendedor, principalmente, né, do trabalhador em geral, mas muitas vezes a gente está nesse lugar, né, de seguir aquilo que é imposto muitas vezes, aquilo que é aprendido muitas vezes socialmente, e a gente desconecta de quem nós realmente somos e o nosso propósito, né? É verdade. E é interessante olhar para dentro, né? Eu tô indo para onde? Por quê? Por quê? Aonde eu quero chegar, né? O que eu quero com isso? Então, eu acho importante. E até falando do piloto automático, né? O piloto automático, muitas vezes, ele pode prejudicar até a nossa criatividade, né? Sim. Porque ele pode ali fazer com que a gente repita, né? A gente está no automático, então a gente está repetindo. Né? Então, eu achei bonito você falar do evento, né? Então, a gente foi pro evento, a gente viveu o real, o hoje, né? Quanto presente que o presente traz. Sim. Né? É verdade. Porque, não é? A criatividade, enfim. E hoje, se a gente pensar, a gente se sente estranho, porque quando a gente conversa com qualquer um, ai, desculpa a demora, estou na correria, então virou normal essa correria. Aí, se você falar assim, nossa, eu não tô na correria, você se sente deslocado. Por quê? Porque tá todo mundo, acho que é essa questão de seguir os bois, né? Tá todo mundo correndo, então eu também preciso correr. Mas pra onde? Por quê? Então, eu acho que são perguntas que é interessante a gente se fazer, né? Exatamente. E aí, eu vi uma vez num podcast também, que fala, que é aquela expressão, né? A pressa é inimiga da perfeição. Quem que é a perfeição? A perfeição é Deus. Se a pressa é inimiga da perfeição, quer dizer que a pressa é inimiga de Deus. E se a gente está sempre com pressa, a gente não está fazendo a vontade de Deus. Então, eu acho que fica pra gente uma reflexão. Será que a gente, né, tá vivendo sempre com pressa? Pressa de conseguir resultados, pressa de subir de cargo, pressa de conquistar uma casa, conquistar bens materiais. Então, isso tudo também, e obviamente fazendo a terapia, conversando sobre... Eu falo o quê, gente? Terapia, nessa vida onde muita gente anda muito com pressa, e eu não me excluo disso, tá? Eu me coloco como principal nessa situação, até por conta do piloto automático. A terapia é um momento de você parar. De você, obrigatoriamente, às vezes, obrigatoriamente. É um compromisso que você assume, e aí naquele momento, não consegui pensar em nada. Você vai pensar naquela hora. Exato. Puxar o freio de mão. Então, quando a gente puxa o freio de mão, olha pra dentro, e a gente... Eu falo que o próprio TriCast, ele é terapêutico.
É um momento que a gente olha para nós, desacelera, olha um pouco para a realidade dos nossos convidados que vêm aqui. Então, quanto mais... eu falo como um gota a gota. Quanto mais você colocar na sua rotina momentos que você consegue olhar para dentro, exercícios, assim como você já me passou vários, eu acho que isso também ajuda a dar uma desligada desse piloto automático, baixar níveis de ansiedade, numa sociedade tão ansiosa, né? Exatamente. E pode falar. Pode falar, imagina. E é isso, eu acho que o autoconhecimento, a gente tá falando sobre investir tempo, né? O autoconhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer. Investir na saúde mental, investir nos relacionamentos, no hoje. Eu falo que tem um coach hoje, né? O Jerônimo Temel, que foi uma coisa libertadora que aconteceu na minha vida, que ele deu 6 passos, né, para você ter menos ansiedade e mais produtividade. E uma das coisas era desativar totalmente as notificações do celular. Para quê? Para que os ladrões de tempo não interfiram na sua rotina e você tenha mais controle sobre a sua vida. Foi algo libertador, para que quando a gente está num lugar, a gente possa estar 100% conectado Presente. numa conversa com as pessoas. Então, hoje eu acostumei, às vezes as pessoas falam, e me desculpa, gente, às vezes, mas você demora muito para responder no WhatsApp, porque a verdade, às vezes é duro falar isso, mas é a verdade. Eu vou responder na hora que eu posso, não na hora que você quer. E você deveria também. Eu acho que as pessoas deveriam ser assim. Você não vai responder às pessoas na hora que as pessoas querem que você responda, mas na hora que você pode. Porque aí, eu acho que faz sentido isso, né? Sim, totalmente. E pode até ser uma consequência do uso do celular, né? Sim. Porque o uso do celular, a gente fica muito condicionado. Sim. Então, se alguma coisa nos frustra, a gente vai lá, aperta o xizinho, sai da página, né? É verdade. Não é verdade? Uhum. E querendo ou não, o assunto que o celular vai trazendo ali pra gente é um assunto que a gente se interessa, né? Porque é isso que o celular faz, né? Vai jogando aquilo Que a gente quer ver, né? que a gente quer ver. Então, a gente vai recebendo uma informação, né, muito sutil de que o mundo gira em torno de nós, né? O mundo gira em torno do eu, né? Faz sentido. E aí, a relação pessoal, não. A relação pessoal, você vai ter uma pessoa que fala, não, eu não concordo com você. Uhum. E que presente a discordância, né? Porque é aí que a gente aprende, cresce, evolui. Sim. Sim. E aí, até voltando um pouquinho na questão de quem faz terapia, para ter o autoconhecimento, né? Pensando nessa questão relacional. Além de me conhecer, eu vou conhecer as pessoas que estão à minha volta, né? E qual a importância, assim, que você coloca em conhecer, de repente, um pouco mais o temperamento de quem trabalha com a gente, as linguagens do amor de quem trabalha com a gente, né? Se isso facilita ali, porque vai ter a discordância, né? Não vai ser uma coisa programada do que eu quero. Então, eu vou falar, a pessoa não vai me responder B, ela vai responder D. E aí, como que eu vou reagir? Né? Como que você coloca essa importância, assim, de conhecer um pouquinho mais também das pessoas que estão à nossa volta? Sim. Bom, vivendo num mundo tão individualizado, né, que a gente está vivendo, né, tem muitas teorias que falam, né, o narcisismo como centro da sociedade, né, o foco muito no eu, né, então isso é um convite para a gente se auto-perceber, né, porque que é tão difícil a gente olhar para algo diferente de nós. Sim. Né? Então, até os estudos de alteridade têm sido, tem se levantado mais atualmente, né? Para a gente falar realmente da diferença e do respeito a elas. Né? E conhecer a pessoa que trabalha, convive, enfim, com a gente, isso vai proporcionar um ambiente de trabalho muito mais seguro, né? A gente consegue até alinhar melhor as nossas expectativas, né? O que a gente pode ou não esperar daquela pessoa. Sim. Né? A gente pode fazer pedidos um para o outro, né? De acordo com aquilo que é o forte daquela pessoa. Né? Então, conhecer os pontos fortes, os pontos frágeis também, né? Eu acho tão rico os pontos frágeis também, só que a gente vive numa sociedade que diz que não pode ter pontos frágeis, né? Sim. Que está deixando de lado a nossa humanidade. E, na verdade, não. Tudo isso pode ser um presente se a gente olhar com carinho, né?
Nos trata como um robô, né? Aquele que não pode falhar, aquele que tem que sempre... Porque, assim, claro que numa relação de chefe e trabalhador, né? Colaborador, o chefe manda e o trabalhador executa. Mas por que não trazer uma relação um pouco humana? E não pedir pro outro aquilo que ele não pode dar, né? É reconhecer a limitação do outro. Exatamente. Eu acho que esses limites, né, um ambiente, né, de trabalho seguro que caiba quem nós somos é muito importante, né? Até para que a questão do erro, por exemplo, né? Tem muitas empresas que têm uma abordagem de olhar para o erro de uma forma muito eficaz, né? Olhando para o crescimento que aquilo pode trazer. Então, isso vai trazer um ambiente seguro para que esse trabalhador, colaborador, ele cresça profissionalmente. E é até interessante, porque essas empresas, elas acabam sendo vistas como uma empresa que as pessoas querem trabalhar. Então, elas acabam não punindo ali, punindo não, né? Como que eu posso dizer? Reprimindo, né? O entusiasmo, a criatividade, né? E isso é tão bonito, né? A gente poder ser, né? E não só ser útil ali, né? Aquele ambiente de pressão, tenso, né? Que acaba proporcionando muito mais estresse, né? Que é um vilão ali contra a produtividade. Sim, porque aí aquele colaborador, ele acaba pensando na punição e ele acaba ficando com medo e é a inibição mesmo da criatividade. Mas se ele vê na empresa, uma empresa às vezes que dá, ou, às vezes não, uma empresa que dá oportunidade, empresa que o respeita a sua humanidade, que conversa, que traz pro diálogo. Eu falo que uma coisa era a Trinity antes do one-on-one. Eu sentar um a um com os colaboradores e a gente conversar sobre a evolução, conversar sobre os seus desafios, dificuldades. E uma coisa era a Trinity quando era mais generalista, né? Então, eu acho que o one-on-one, um a um, sentar com cada colaborador, conhecer na sua individualidade os desafios que ele está tendo, se ele está motivado, se ele não está, para você não ter surpresas. Porque não é surpresa quando acontece algo que ele precisa ser desligado ou promovido. A promoção também não precisa ser uma surpresa. Se uma empresa ela tem um plano de carreira e na avaliação um a um, que você pode fazer uma vez por mês com o colaborador, você informa, parabéns, você está batendo suas metas, você está fazendo o checklist para você ser promovido, a promoção também não vira uma surpresa, nem a demissão, nem a promoção. Eu acho que esse diálogo acaba sendo muito valioso. E aí... E você já até deu uma dica, né? De repente, de ter essa comunicação, que eu acho que poucas empresas fazem, né? Sim. Com o colaborador. E eu acho que ela serve até de preventiva, né? Não esperar chegar num ponto em que o colaborador está oprimido e ele não comunica essa opressão, né? Essa pressão que está em cima dele. E aí, tanto um quanto o outro tem essa oportunidade de troca, né? Com certeza. Até entrando em contato com o que o André falou, né? De conhecer a individualidade de cada colaborador. Recentemente, por exemplo, eu tive contato com um caso em que o colaborador sabia, o empresário, né, o empreendedor sabia que o colaborador estava vivenciando um momento de luto. E esse colaborador, ele estava ali na frente, né, atendendo o cliente, as demandas da empresa, onde ele precisava manter uma postura alegre, empática, mas ele não estava conseguindo, né? Então, a flexibilidade, ela pode entrar nesses momentos também, desse colaborador olhar para esse empresário, olhar para o colaborador, né? E trazer essa reflexão, né? De que, olha, vamos pensar em outro lugar para que você consiga atuar neste momento, nessa fase da sua vida. Sim. Depois a gente retoma. Então, fica ali na administração, tudo bem, né? É uma coisa que a pessoa também faz bem, enfim, né? Então, olha que acolhimento, né? E a empresa, ela acaba não saindo prejudicada, né? Nesse cuidado com a saúde mental. Né, do colaborador. E aí fica também a questão da entrega. Eu acho que se você entrega seu máximo, o seu chefe entrega o máximo, se existe pessoas se entregando
você tem essa flexibilidade. Eu falo que não existe empresa no mundo onde existe alguém que entrega tudo e não há flexibilidade para o lado do... Ou, se acontece esse caso, não há reconhecimento, existem dezenas de empresas que o contrataria. Então, quando... Eu falo que cada colaborador, a gente precisa entender num cenário empresarial que o ótimo é o que todo mundo espera. Então, o ótimo é o básico. Todo mundo, você tem que ter um ótimo ambiente de trabalho, conforto, qualidade para trabalhar. Isso do lado do empreendedor. Ele tem que pensar assim para você. E se às vezes o colaborador não está nesse ambiente, vale repensar se ele está no lugar que ele merece estar. E aí vai do autoconhecimento de cada um. E do lado do colaborador a mesma coisa. Entregar o ótimo é ok. Quando você faz algo além do ótimo, você pode gerar expectativa pelo reconhecimento, o reconhecimento. E aí, fugindo um pouco desse assunto, mas também que tem a ver, a psicologia pode ser uma aliada estratégica, né? Até mesmo nesse cenário, para o empreendedor que carrega tanta responsabilidade. E como que é? Como que a psicologia pode ser essa aliada estratégica nessa jornada? Sim. Bom, eu gosto de pensar que além de estratégia e execução também, né, a psicologia ela acaba sendo uma aliada justamente pelo autoconhecimento, né? Então, esse empreendedor aprender a gerenciar o estresse, né, as pressões do empreendedorismo, o medo, né, porque o empreendedor ele tem medo, né? Sim. E uma das coisas que a gente fala, né, a gente precisa ir com medo mesmo. Então, a gente precisa ficar íntimo desse medo, entender, né? Então, o autoconhecimento, ele vai ajudar a gente a entender as nossas emoções, né? A terapia em si, né? E aí entra também as estratégias, né? As estratégias que a gente pode contribuir para o dia a dia mesmo, para o funcionamento sadio, né? Daquele empreendedor, da pessoa, né? Do ser humano. E aí eu gosto de pensar nas estratégias, por exemplo, como pausas, né? Então, a gente sabe que uma pessoa cansada, ela acaba não conseguindo entregar tanto, né? Então, às vezes, uma pausa de 5 minutos, 10 minutos, né? Tem muitas empresas que aderiram a essa estratégia, né? Um alongamento, né? Um café, enfim, né? Isso pode, né, fazer com que muitas vezes a gente, né, traga ali um alívio momentâneo, né? Eu gosto também de pensar em vida social e pessoal, a gente saber as fronteiras, né? Porque a gente se perde, né? E hoje em dia, como a gente estava falando, né? A gente carrega o trabalho no bolso, o trabalho vai com a gente para onde a gente vai, né? A gente está sempre ali com o celular, né? Então, qual é o limite? Quais são as fronteiras, né? De trabalho e vida pessoal, né? E o descanso a gente vê que está muito negligenciado nos dias de hoje. Sim, até por conta dessa cultura da correria que a gente comentou, né? Exato. E você consegue trazer, assim, pra gente características comuns, assim, de empresários? O que eles mais sofrem, o que eles mais trazem em terapia? Sim. Bom, eu acho que a incerteza, né? Porque empreender é um risco, né? Então, essa incerteza é muito complicado, né? Porque a gente está vivendo numa sociedade que usa o controle como uma forma de lidar com a ansiedade, né? Então, enquanto eu tenho controle, eu tô lidando ali com a minha ansiedade. Eu me sinto melhor tendo controle, né? E o empreendedor, ele vai ter que lidar com esse lugar de que eu não tenho total controle, né? A gente tem controle de muitas coisas que a gente pode fazer, né? Mas eu acho que essa incerteza, né, é uma dor de muitos empresários no início, né? Até que a gente aprende a lidar com ela, né? E as estratégias podem entrar aí também. E aí vem, né, da terapia, de conhecer cada um, porque uma estratégia, eu acho que a gente não vai ter uma receita de bolo, né? Sim. Cada indivíduo vai ter que aderir uma estratégia diferente de acordo com a sua personalidade, com a sua rotina e tudo mais, né? Exatamente. E quais são sinais? Vamos falar de um tema também que acontece muito dentro das empresas e até mesmo fora delas, por algum nível de pressão, que é o burnout.
Sim. Quais são os sinais hoje de esgotamento? Porque existe uma confusão também, é legal para ter clareza sobre o que é burnout, sobre o que é uma crise de ansiedade, sobre, não, você teve algo físico, né? Hoje você teve um mal-estar. Mas para ficar com clareza mesmo, quais são os sinais de esgotamentos que classificam ele como burnout? Sim. Bom, eu vou até pegar uma frase da Lud que eu achei muito importante, né? A normalização. Então, a gente está normalizando a rotina corrida, Sim. né? Então, esse fator, ele tem sido muito preocupante para que a gente consiga perceber o esgotamento acontecendo. Porque o esgotamento, ele não vai acontecer do nada. Tem muitas pessoas que chegam em mim e falam assim, olha, do nada. Aconteceu, de Sim. repente, né? Mas não é de repente, não é do nada, né? Provavelmente essa pessoa, ela foi deixando de perceber alguns sinais que o próprio corpo estava dando, né? E aí, o que eu acho muito importante da gente pensar, né? Começa a mudar o comportamento, né? Pensando no burnout, né? Começa a ter mudança de comportamento. Às vezes você percebe que a pessoa, ela era muito dedicada, muito empenhada, e de repente ela começa a usar frases, né? Como, tá bom assim, né? Tá ótimo, que é o que a gente chama de cinismo, né? Também acaba sendo um sintoma, se a gente for parar para pensar, né? A questão da produtividade cai, né? Cai muito a produtividade. E aí eu falo que, particularmente, eu acho esse fator um fator muito triste, porque é muito raro a gente perceber uma pessoa que adoece, né, com um burnout, que não seja uma pessoa incrível, né? Então, o burnout, ele acomete um perfil de pessoas perfeccionistas, empenhadíssimas, esforçadíssimas, né? Então, um sinal importante é alguma coisa aconteceu ali, né, que me desencadeou algum desconforto, como o André estava trazendo, né, e em vez de eu parar e olhar para isso, né, com autocuidado, eu olho para isso como preciso melhorar, preciso dar mais, preciso me empenhar mais. E aí, o próprio termo burnout, ele traz, né, esse significado, queimar até o final, né? Então, é uma pessoa que vai ali... Vai se esgotando e não sabe o momento da pausa, né? Não, queima até o final. E eu acho que isso é algo muito comum entre os empresários, né? Querer sempre dar mais e não priorizar a questão do descanso, né? Sim. Eu sei que foi uma das coisas que a gente até trouxe em terapia, que é tá tudo bem não fazer nada, né? E é uma dificuldade nossa sentar no sofá e não fazer nada. Por quê? Porque a gente tá nessa... Eu preciso produzir, e aí não se atenta para o presente, né? Eu acho que isso vem como uma dificuldade. E eu até lembro de uma queixa minha, bem no início da terapia, que a Samantha falou assim, você precisa ouvir seu corpo. E aí eu falei, mas quanto mais eu escuto, mais ele reclama. Eu tô diminuindo carga horária, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e ele só reclama. Quer dizer, é aquele acúmulo, né? Que a gente não presta atenção. Exato. E aí entra outro sintoma do burnout, né? Você percebe que a pessoa descansa muito. Tem pessoas que tiram férias. Sim. E continuam exaustas. Sim. Né? Então, da onde está vindo essa exaustão? Faz e aí, sentido. é importante a gente investigar, porque é muito amplo, né? Até a cultura do ambiente que a pessoa trabalha, né? Porque geralmente é uma relação com o trabalho. Não necessariamente é um trabalho ruim. Às vezes é uma relação, né, que a gente tem com o trabalho que não tá legal. A maneira com que ele está sendo executado, o ambiente de trabalho em si, que é o que a gente está até trazendo, que a gente precisa ter um olhar mais acolhedor, né? Exato. A maneira que é cobrado o que deve ser feito. Eu acho que eu cheguei muito próximo do esgotamento do fim. Como um depoimento mesmo, eu lembro que eu falava... minha mente tá macetada, não consigo pensar em nada. Sim. Eu acho que eu tava próximo do meu corpo desligar. Mas uma das coisas que eu aprendi fazendo terapia contigo, que foi a crença da produtividade. Eu acho que por isso que você falou sobre não é sobre tirar férias, até porque eu fiz umas pausas pontuais nesse tempo que eu estava nesse esgotamento
perto do fim e não resolveu. Mas era a minha crença, como eu pensava o trabalho, como eu pensava a forma de trabalhar. E aí hoje eu me permito, hoje eu acho que eu descanso muito melhor. Porque é a mudança mesmo de enxergar o trabalho. E o descanso, né? E o descanso. O que o descanso também vai significar? Porque às vezes você está descansando, mas você está preocupado. Você está descansando, mas às vezes não achando que é digno daquele descanso, que você vai estar, de repente, acumulando... A culpa, né? Exato. Então, acho que... Por isso que às vezes levantar a clareza sobre o burnout, às vezes não é só as férias. É a forma como ele tá, a pressão que ele está colocando sobre ele, sobre como que ele entende, né? Como que o indivíduo se enxerga dentro das suas obrigações, dentro das suas afazeres. Então, encontrar a raiz, eu acho que é em todo problema, né? Recentemente, com um cliente nosso, a gente teve um problema técnico no aparelho, mas para que a marca dê um recall, ela reponha aquela peça, como se for, deu um problema nesse microfone. Mas qual que é a raiz desse problema? Se a gente não descobre a raiz, vão mandar outra, às vezes vai dar problema. Às vezes era o cabo, não era o microfone. Então, acho que foi isso de fato que aconteceu. Não era o aparelho. Chegou um novo, continua dando problema. Então, era o cabo. Então, acho que tem muito a ver, né, com burnout nisso, né? Exatamente. E essa relação com o trabalho, né? Eu acho muito bonito quando você fala dos pensamentos, das crenças, né? É uma fala de quem tem o autoconhecimento, né? Porque entender de tudo isso é muito libertador, porque a gente consegue enxergar muitas vezes a causa, né? A gente consegue entender o que está causando isso. Só que nem todos vão conseguir entender, né? Sim. E aí, nessa correria, às vezes a gente não para pensar mesmo, né? No que está causando, né? O que levou a tudo isso. Então, entender o relacionamento, né? Os nossos pensamentos, as nossas crenças, com quem a gente aprendeu, quem a gente ouviu falar, a nossa cultura. Sim. Por isso que eu falo que o adoecimento psíquico, ele também é um problema coletivo, né? Porque a gente está vivendo num social, infelizmente, adoecido. Né? Sim, onde tanto o empresário quanto o colaborador, ele tá nessa posição, né? E cada um carrega de casa, né? Vamos dizer assim, da sua vida particular para a empresa. Então, se não tem o autoconhecimento, se não tem o conhecimento ali daquele relacionamento, dificilmente vai encontrar o problema. Vai encontrar só os sintomas, né? Então, só dá serviço errado, só dá problema, não tem uma comunicação efetiva, mas não entende o que tá por trás disso. E aí, eu acho que a gente vê até um problema. Às vezes, empresas que têm uma grande rotatividade de funcionários e vai continuar tendo, porque o problema não é só o funcionário em si, mas é o relacionamento ali, que é o que a gente estava falando, né? Não é algo programado. Sim. São relacionamentos, seja conjugais ou não, são duas pessoas totalmente diferentes lidando com a mesma situação. Sim. E ainda nesse assunto de normalizar, a gente não pode normalizar, né, a falta de motivação, normalizar Sim. a falta de sono, normalizar, às vezes... eu gosto muito do filme Divertidamente. A gente não pode deixar que as ilhas da sua vida, dos seus sonhos, comecem a ser derrubadas, porque senão a gente vai trabalhar mesmo sem motivação. E isso já são pequenos sinais. Se eu não estou motivado, por que eu não estou motivado? Se eu não estou dormindo bem à noite, estou às vezes atrasando no meu trabalho, por que está acontecendo isso? Qual que é o combustível que me falta? Qual ilha às vezes foi derrubada? A ilha da minha família? Eu estou com um problema familiar de relacionamento que precisa ser resolvido? Eu estou com problema com a minha esposa, com o meu esposo, né? E aí, até citando o filme, eu acho que você tem alguma observação sobre esse filme. Eu gostaria que você comentasse também, até para recomendar que as pessoas assistam. Tem Divertidamente 1, tem agora o 2 com Ansiedade. E se recomenda, né? E se recomenda. No ponto profissional. Exato. Se faz sentido isso mesmo. Porque isso é do nosso lado leigo sobre a psicologia. Sim. Mas... estar desmotivado é um sinal
muito de alerta, porque o trabalho, e tem uma frase que eu gosto muito, ele enobrece o homem, a mulher. É um negócio de a gente se sente mais nobre servindo. Sim. Isso é bíblico, se a gente vê a palavra mesmo, você vê a palavra de Deus, você vê o quanto isso causava dissatisfação e ainda causa quando você participa de uma obra social, quando isso motiva. Porque geram sentimentos de gratidão, de pertencimento, de estar fazendo algo. E aí vai ligar com a palavra que você falou logo no início, a questão do propósito. E aí volta lá na filosofia, o sentido da vida, né? Porque muita gente, quando chega num sentido desse, quando está às vezes vivendo um burnout, acaba perdendo até mesmo isso. Sentido da vida, por que estou aqui, para onde vou, enfim, né? Exatamente. E é interessante pensar, né, na questão do propósito, do sentido, porque é um sinal do burnout também, né? Eu tô perdendo sentido, né? Uhum. Então, saber, né? A gente ter um guia do que é saudável e do que não é saudável, né? Porque muitas vezes a gente não para entender o que é saudável e o que não é saudável, né? Então, é importante ter esse guia. Eu gosto muito, por exemplo, da Bíblia, né? Uhum. Ela pode ser esse guia, né? Por exemplo, não tenho propósito no meu trabalho. O trabalho, ele deve ser uma fonte de propósito, né? Então, é importante ter sentido naquilo que a gente está fazendo, né? E pensando até no filme Divertidamente, né? Eu confesso que eu não assisti inteiro, eu vou ficar devendo análise, né? Mas eu acho muito rico, né? Porque ele nos ensina a olhar para as emoções, Sim. né? Ele ensina a ter esse olhar do que é importante, né? Quando você falou das ilhas, né? O que é importante, né? O que está acontecendo e nomear, porque a psicologia fala muito do nomear, né? Uhum. Quando eu consigo nomear o que está acontecendo, a minha cura já está acontecendo, né? É verdade. Eu já estou me transformando quando eu consigo nomear, dar voz àquilo que me aflige. Porque aí quando um exemplo é quando a gente visitava a Fundação Casa, né? A gente falava com os meninos, eu tinha uma associação com alguns amigos, onde a gente tinha um trabalho voluntário a cada 15 dias na Fundação Casa. E lá você via muito claro, tanto que a gente até passou o filme para eles, Divertidamente 1, e para eles conseguirem olhar nas ilhas porque às vezes a maioria deles perderam a inocência, a Ilha da Inocência muito cedo. Sim. Então eles pularam etapas, muitos lá dentro da fundação vieram de famílias com vários tipos de ruído. Então, eles não tiveram, às vezes, experiências, não tiveram relações paternas, relações maternas. Muitos deles não tiveram nenhuma dessas duas relações. Foram criados por alguém, por um tio, por uma avó, quando não abandonados e começaram a seguir, mesmo muito jovens. E aí encontraram pessoas que deram caminhos tortos para eles. E acaba sendo muito disso, né? O que eles construíram, a construção deles, e faltou, e aí que eu gostaria de falar, o sentido mesmo, né? Fazer relação com o propósito, a gente olhar dentro da nossa empresa, dentro das nossas relações, ou até mesmo quando a gente tem uma relação conjugal, eu e a Lud, qual que é o propósito desse matrimônio? Por onde que a gente Sim. quer caminhar? Onde que a gente está mirando? Se dentro de um relacionamento você se relaciona por relacionar, uma hora vai dar ruim. Eu penso, né? Se você tem uma empresa por ter, só pelo dinheiro, uma hora vai dar ruim. Porque você não vai ter paciência de lidar com as pessoas, que a gente precisa lidar tanto com clientes quanto com funcionários, né? E prestadores de serviços. E vai chegar um esgotamento muito grande, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, né? Até essa relação com o dinheiro, ela é emocional. Sim. E conhecer a nossa base, conhecer de onde a gente veio, até que o André trouxe casos mais traumáticos, né? Na questão Sim. das crianças da Fundação Casa. Mas nós mesmos, né? Talvez os nossos pais não tiveram uma base 100% para nos educar, para nos mostrar o caminho. E eles também nos criaram com base naquilo que eles aprenderam.
né? Então, eu acho que essa confusão de culturas, de momentos, ela pode ser mais alinhada, né? Através da terapia, através da psicologia. Exato. E até pegando o exemplo que o André trouxe, né? Eu acho interessante falar das faltas que a gente tem. Sim. Né? Então, as faltas, né? Então, vamos pensar nessa palavra, né? Então, faltou alguma coisa e a gente não sabe muitas vezes o que faltou e nem o que buscar. Por isso que muitas vezes eu acredito que pessoas também podem ser anjos na nossa vida, né? Eu gosto de pensar, por exemplo, na minha família, eu fui a primeira que fiz faculdade, não se tinha essa ideia, né, de faculdade, né? Não que eu queira dizer que faculdade é o caminho. Só um exemplo. Né? Só um exemplo. Mas eu achei muito bonito que foi uma pessoa que eu conheci no meu colegial, Sim. né? Uma amiga, Bruna. Eu quero fazer faculdade. Eu olhei para ela, falei, o quê? Que é isso, né? Uhum. E aí que começou a despertar esse desejo, né? E, enfim, então eu acredito que as faltas, é importante a gente pensar nisso para a gente começar a construir em cima delas. Né? Então, como que a gente pode construir, transformar, né, a nossa dor em crescimento muitas vezes? Sim. Né? Isso no campo organizacional também, né? Exato. Então, faltou a entrega de tal documento, faltou a entrega de tal campanha. Por quê? Né? O que tá faltando ali para que isso seja completo? Exato. Então, acho que é uma reflexão que dá para trazer em todos os setores, assim. E aí, né, nós sabemos que a psicologia, a terapia, a gente não pode confundir com a espiritualidade, né? Os profissionais têm até que tomar cuidado para trazer alguma coisa nesse sentido. Mas nós, né, como é um pilar também aqui do nosso TriCast, a fé. A gente gostaria de saber, assim, no seu conhecimento, na sua opinião, né? A fé, ela pode ser uma aliada a um processo terapêutico? Ela deve ser considerada? Porque se a gente for olhar, a fé, a espiritualidade é uma conexão conosco, né? É olhar para o eu e até ajuda nessa questão do propósito. O que você pensa sobre isso? Se você acha que ajuda, atrapalha, deve ser totalmente separada, tem que ter seus cuidados? Eu acredito que não tem como separar. Elas andam juntas, né? E como você disse, né? O propósito, o sentido de vida, essa conexão com o eu, né? Com a minha história. Eu falo que parte da psicologia é a gente aceitar a nossa história como nossa, Sim. né? Então, tem muitas pessoas que ela vem com essa resistência, né? De aceitar a própria história, a própria vida. E muitas vezes é isso que paralisa muitas vezes a nossa caminhada, né? Sim. Então, eu acho que não tem como, né, separar, eu acho que faz parte, né? Aí, entrando já no âmbito de religiosidade, né, de Deus, né? Eu sei que a psicologia, ela acaba falando pra gente não trabalhar isso com o paciente, Sim. né? Mas quando é um paciente que já mostrou que tem aquela crença, eu acho uma fonte muito rica, né? E aí a gente pode entrar até na ciência, né? Já tem estudos que comprovam que pessoas que têm fé, que estão em coma, têm uma melhora significativa comparada às pessoas que não têm, né? Sim. Então, eu acho muito bonito, né? Eu também tendo a minha crença, eu consigo, a minha forma individual, pessoal de olhar, né? Eu vejo Deus em cada detalhe da psicologia, porque é uma entrega, né? É uma entrega para que a gente possa fazer com que aquela pessoa encontre o sentido da vida dela, né? Eu acho que isso é um encontro com Deus, não tem como pensar diferente. E como a gente trouxe aqui, né, a psicologia não exclui a fé, mas eu acho que é bem importante também a gente trazer que a fé não exclui a psicologia, né, que é um tratamento aqui, até uma crença particular. Deus deu a inteligência, trouxe o dom para esses profissionais, porque eu vejo como um dom.
E é importante, né? Não é porque eu tô 100% espiritual que eu não vou olhar pra mim, que eu não vou usar a terapia como uma ferramenta. Acho que uma não exclui a outra, né? Uma se complementa com a outra. Exatamente. O próprio Augusto Cury, autoridade hoje no assunto, ele que não acreditava em Deus, se converteu estudando os comportamentos de Jesus, como que o homem mais famoso do mundo, sim, Jesus, a pessoa mais conhecida, você estudar os comportamento dele e ver o quanto é complexo e o quanto ele era maestro nisso, o quanto ele nos ensinou sobre comportamento humano. Foi aí que Augusto Cury se converte. E aí entender a complexidade da mente humana. É o que você ver Deus em tudo. Não tem como. E a gente pensar cientificamente sobre isso. E eu gosto muito de quando a gente não encontra explicação científica para tal grandiosidade, dá para colocar na conta de Deus. É Deus. É milagre. Então, tem uma passagem que é: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai conseguir relacionar espiritualidade com saúde mental. Você vai entender quem é o autor. Quem é o autor da vida? Quem é o autor dos nossos pensamentos? Lógico que nós temos a liberdade que nos foi dada, mas quem foi o autor dessa mente tão complexa, tão cheia de detalhes incompreendidos, que E aí é tão louco se a gente pegar desde a nossa impressão digital aos pensamentos únicos e a cada atendimento, né? E eu fico até emocionado de pensar... Já teve alguém... E aí eu te pergunto, já teve alguém igual, idêntico que você já atendeu? Não. Não tem como, né? Nem gêmeos. Nem gêmeos. Exatamente, nem né? Gêmeos. E aí a gente vê. Que lindo Sim. que é a individualidade. E é uma descoberta. Como que você lida com é uma folha em branco? Como que faz você... a primeira consulta de alguém, por qual é o caminho para conhecer essa pessoa? Bom, eu gosto muito de uma frase do Jung, né? Que ele fala: domine todas as técnicas, as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Sim. Né? Então, essa frase para mim é um mantra, né? Lindo. Eu acho que ela resume como que é, né, o primeiro contato do psicólogo com o seu paciente. Eu acho que a gente precisa ouvir primeiramente, se conectar, criar uma conexão, um vínculo com esse paciente, né? Entender genuinamente a dor dele, né? Sim. Então, eu acredito que começa por aí. Essa frase, para mim, ela resume um pouco o que seria, particularmente, a minha visão dos atendimentos. Perfeito. E aí, voltando um pouquinho, né, para o lado empresarial, o que você deixaria de dica para os empresários, né, pensando assim, não vou ter agora como contratar um psicólogo para estar internamente, tudo mais. Quais práticas, assim, básicas que eles poderiam colocar no seu dia a dia ou ali quinzenalmente, uma vez no mês, dentro da empresa, para trazer um pouco mais esse olhar de saúde mental? Sim. Bom, eu acho bacana a gente até pensar em cultura empresarial, né? Eu falo que muitas vezes a empresa é um reflexo do empreendedor, né? Sim. Então, ter ali os seus valores, os seus princípios alinhados com a sua prática, isso já vai ali ser fundamental, né? Porque o que a gente percebe muitas vezes de queixas, né, de colaboradores, né, não saber exatamente qual o papel que ele exerce, então fica aquela pressão, aquela expectativa gigante, né, então ter ali uma comunicação clara, pequenas reuniões, Sim. roda de conversas. A gente sabe que não são todas as rodas de conversas assim que a gente que vai precisar ser remunerada, né, a gente pode, né, buscar, né, por exemplo, universidades, né, que podem fornecer esse trabalho, Que legal. né? Então, eu acho muito bacana a gente poder pensar
nessas micro, né, demandas que a gente poderia colocar, né, na empresa. E ter uma comunicação clara, eficaz, transparente, né, um ambiente do trabalho, né, reavaliar como é que está sendo esse ambiente, né, dar espaço, trazer segurança para as pessoas que trabalham ali, para que elas possam falar daquilo, né, que incomoda, enfim, dar até próprias sugestões. Sim. Né? Eu acredito que tudo isso podem ser passos simples para que a gente adere ali numa empresa, mas que pode trazer um resultado, assim, significativo. Perfeito. Até já vi uma dinâmica, né? Eu sei que em empresas pequenas às vezes é um pouco mais difícil, mas que você tem ali mais de 2 colaboradores, de você pedir, né, para cada um colocar anonimamente, escrito ali no papel, sugestões, de repente dificuldades, né, como o André trouxe. E aí, claro, o empresário precisa estar preparado, né, para se deparar com outros pensamentos e até mesmo para olhar, porque como a gente estava falando da correria, às vezes fica tão no automático, tão na correria fazendo o operacional, que não olha para os pequenos detalhes. Né, para como às vezes se comunica. Então, por exemplo, eu estou estudando um pouquinho mais sobre temperamento, né, o temperamento dominante. Às vezes ele esquece de falar bom dia, e não é porque é mal educado, é só porque ele foca no resultado e tal. E aí você vai para um lado extrovertido, a pessoa gosta de falar, a pessoa, né, foge um pouquinho do foco. Então, é importante a gente, né, ter esse preparo emocional e começar ali essas pequenas práticas. Eu acho que na internet deve achar bastante dinâmicas assim também, né? Com certeza. E até o reconhecimento e espaço para cada temperamento, né? A gente está vivendo muito num social que a gente não elogia mais. É verdade. Né? Eu falo, né? Ontem eu fui numa farmácia, eu falei pro meu esposo, eu falei, nossa, que atendente educado. Né? A gente se surpreende, mas não deveria ser assim, né? Sim. Eu falo que um sorriso, ele abre portas, né? Então, reconhecer, dar espaço para o temperamento de cada um. Onde a gente vai colocar o extrovertido, Sim. né? E o introvertido, né? Qual o ambiente que ele vai se sentir mais seguro, né? Que ele vai entregar o todo dele, né? Exato, exatamente. E eu tive até uma situação recente dentro da empresa, onde passou por aqui um colaborador que depois que eu vi que ele aí compartilhou nas suas redes, ele tem fobia social. E eu não sabia, por mais que a gente hoje tenha um formulário para dar match na cultura, que a gente chama de fit cultural, não havia nenhuma pergunta dentro dessa análise mais psicológica de um autoconhecimento. E aí, até a título de conhecimento às vezes a pessoa que tem fobia social, ela não fala pra ninguém que tem fobia social, ela já ela tem um lado introvertido. Né? Ela tem um perfil introvertido. E o que acontecia dentro da empresa? Às vezes a pessoa chamava pra almoçar junto, a pessoa já gostava de almoçar mais separado. E aí, às vezes ela até vai ver esse TriCast, vai ver. E eu quero saber, eu quero até dizer para ela que foi falha nossa de não saber, às vezes, desse aspecto. E talvez isso, talvez não, no ambiente presencial é muito importante, e por isso que está, né, em alta a lei que será obrigatório. Estão já revisando isso e vai entrar em vigor a qualquer momento. Eu não sei se já está, se não está. Eu acredito que em alguns aspectos está. E para que hoje a gente tem, né, benefícios onde a pessoa consegue ter o plano de saúde, ter a consulta, fazer terapia. Mas tem empresas que não têm. E aí é muito importante, né, ter um fit cultural, um formulário para identificar desde o início o comportamento daquela pessoa. Às vezes, escrevendo, ela já vai dizer, não gosto, eu sou mais introvertido. Tem perguntas que mostram essas características. E até a gente teve um episódio passado que falou até de graus de autismo, né? Às vezes você vai contratar alguém que tem um grau de autismo nível 1, que às vezes barulho incomoda, ou algum outro tipo de aspecto incomoda. É importante, né? Exatamente.
E eu acho interessante, né? A lei, ela tá, né, para entrar em rigor agora, né? Se eu não estou enganada, parece que vai entrar agora em maio, em rigor. E uma das coisas que ela propõe é que a gente faça a avaliação psicossocial, né? Que é uma avaliação que vai envolver tudo isso que a gente conversou, né? Da avaliação do social, de como é o ambiente de trabalho, né? A avaliação pessoal também, da individualidade do colaborador, que vai entrar todos esses aspectos, né? Então, eu acho que isso é importante, né? E uma visão até pessoal, né? Eu acho que bom que veio, né, essa lei, porque eu acredito que a gente precisou chegar num lugar um tanto delicado, porque o Brasil, ele está em ranking aí mundial de ansiedade, né, crises de burnout, síndrome do burnout, por exemplo, a gente está em segundo lugar. Caraca. A gente só perde para o Japão atualmente. Vícios, né, alcoolismo, pessoas se afastando, porque tudo isso vai da saúde mental, né? Exatamente. Então, a promoção de saúde, né, a prevenção de saúde, ela é a melhor via para que a gente possa trabalhar a saúde mental. Sim. Né, para que não chegue a esse esgotamento, para que não chegue a esse ponto de perda de sentido, porque aí a pessoa pode, né, desenvolver uma depressão, né? Eu já peguei casos com ideação suicidas, de perda de sentido de vida mesmo, em geral, né? Porque sugou tudo. Então, eu acho que é um assunto urgente mesmo, né? Sim. E o empresário, né, tem que ver isso como um investimento. Porque, pensa, hoje eu vejo, né, muitas queixas de atestado de crise de ansiedade, e às vezes a gente banaliza, tava ansioso mesmo, eu também tô ansioso. Então, assim, olhar para si, olhar para o outro, vai ser um investimento dentro das empresas, né, onde a gente vai conseguir ter maior produtividade, a gente vai ter um relacionamento humano, né, sair dessa questão de máquina, de que todo mundo tem que sempre estar bem, sempre estar sorrindo, né, ter essa flexibilidade de repente, não pode ficar no atendimento hoje, então vai ficar mais no setor administrativo. Não gosta de almoçar junto? Tá tudo bem, vamos respeitar, né? Conhecer, ter empatia com o outro, né? É claro que, né, deve ser discutida a questão de apoio fiscal. Empresas que estão dentro da lei, o governo, de alguma forma, deve... E é isso apoiar, que está sendo levantado, né? Pequenas, grandes, médias empresas deve ter um apoio fiscal para que a lei seja também um favorecimento, né? Para seja o favorecimento desde para o colaborador quanto para a empresa. Porque é um ganha-ganha. O colaborador ganha, a empresa ganha, todo mundo sai ganhando por conta do excesso, né? Já de impostos que hoje a gente paga, né? A gente paga. E aí fica até um alerta, né? Se isso vale para os colaboradores, né? Os colaboradores precisam, o sócio também precisa, né? Precisa olhar para si, precisa buscar uma terapia, precisa buscar ler livros, né? Eu acho que já ajuda, já é um ponto inicial, né? Ter momentos com a família, tem até aquela frase que eu gosto muito, que nenhum sucesso vale o fracasso de uma casa, né? Então, o CNPJ, como a gente sempre traz aqui, é uma terceira pessoa. Então, o sócio precisa se cuidar, né? Se não tiver um CPF forte, seja fisicamente, mentalmente, espiritualmente, não vai ter um CNPJ forte. CNPJ, como você trouxe, né? É um reflexo de quem tá por trás. Exatamente. Né? E hoje... A gente já, né, tá indo pra reta final. O papo tá muito bom. Mas, gente, vai ter parte 2. A gente um assunto, né, com muitos detalhes. E o que você deixaria, assim, de conselhos hoje para o empreendedor? Hoje, para o colaborador? Como que, às vezes, a pessoa tá assistindo a gente com aquele receio de iniciar, ou com o mito, nossa, a terapia é muito caro. Qual que é o caminho hoje? Qual que é o conselho que você dá para o colaborador e o empresário? Sim. Bom, eu acho que eu começaria para a gente ouvir mais os nossos desconfortos, para a gente não negligenciar, né, as nossas dores, né, aquilo que o nosso corpo está dizendo, né? Sim. Porque
essa correria que a gente tanto normaliza nos dias de hoje, ela faz com que a gente perca o contato conosco mesmo, né? Então, eu vou dar o exemplo até do piloto automático que a gente conversou, né, hoje, né? Eu sei que o piloto automático, ele tem uma função muito boa, né? Que é fazer aquela função de uma forma automática para a gente gastar menos energia, né? É assim que o nosso cérebro entende. Só que muitas vezes é importante a gente se permitir sair do automático para a gente entender o que está acontecendo por dentro. E tem uma frase, né, de um professor que me marcou muito, que ele fala que nós somos o que sobra, né? Então, o que sobra quando a gente está tomando um banho no chuveiro, né? O que sobra quando a gente deita a cabeça no travesseiro? O que vem à tona? Então, dá voz a isso, coloca num papel, escreva sobre as emoções, divide com um amigo. Eu acho até importante, né? Eu gosto muito da psicologia, sou suspeita em falar de terapia, mas se você tem alguma coisa contra, né, a terapia, né, expresse mais as suas emoções com um amigo, com um familiar. Eu acho que rede de apoio é importantíssima, né? E a gente sabe que tem muitas vias de rede de apoio, igreja, eu vejo como uma rede de apoio, amizade, família, né? Então, eu acho que entrar em contato e levar a sério o que o nosso corpo diz, porque ao contrário de um hematoma, né, que é visível, que é fácil da gente identificar que algo aconteceu no nosso corpo, a saúde mental ela é silenciosa, né? Então ela pode vir de forma muito silenciosa e a síndrome do burnout está aí para mostrar para gente, né, que nada é do nada, né? Que tudo tem um comecinho, né? Alguma raiz. Exatamente. Então, não naturalizar, vamos seguir contra a boiada, né? Sim. Vamos tentar ali andar um pouquinho contramão, entendendo que autocuidado, saúde mental não é luxo, né? Pelo contrário, né? Eu acho que tem até uma frase, eu não vou me recordar exatamente, que ela fala que saúde mental, quando a gente investe na saúde mental, a gente consegue dar o nosso todo, né? Mas conseguir voltar pra gente, né? Então, eu acho isso muito bonito, né? A gente conseguir dar o nosso todo, mas tá inteiro. A gente não se perdeu nesse caminho. Em Provérbios, né? Capítulo 14, versículo 30, vai dizer: o coração em paz dá vida ao corpo. Ou seja, o que é o coração? A Bíblia fala muito sobre o coração na Bíblia, são os nossos sentimentos. As nossas emoções, são as nossas emoções. O coração em paz. A gente tá... E aí entra a frase que eu cito em quase todo o TriCast, a partir do momento que a gente se aceita, se reconhece, é que a gente muda. Exato. Então, às vezes a gente tem uma visão de um personagem sobre nós, ou uma visão das pessoas, o que as pessoas disseram sobre nós, mas a gente às vezes não se conhece o bastante. E eu vejo a terapia como um caminho assim, de um caminho de autoconhecimento. Eu acho que o empreendedor que assiste a gente, ou o colaborador, se não há algo delicado a ser trabalhado, a ser analisado, você deveria buscar terapia pelo lado do autoconhecimento. E falando sobre isso, e aí eu quero dar um bônus. Gente, a gente ia encerrar, mas é pegadinha. Eu vou ficar mais uns minutinhos, porque ela não vai ter coragem de falar que vai embora. Bônus, porque não é possível que a gente tá com uma especialista em relacionamentos conjugais, seja você com seu namorado, e a gente não explore nenhuma pergunta. E vamos lá, então, ó, a gente falou muito... cuidar da mente também é cuidar da alma. Falamos sobre uma empresa saudável é feita de pessoas saudáveis. Sim. Então, estar com isso alinhado, saúde mental alinhado, às vezes dentro de casa não está alinhado. É muito casal que a gente tem como amigo, é muito casal que acompanha a gente tá... e chega uma determinada idade que a gente começa a ter, que só tem amigo casal. Então... nos relacionamentos entre homem e mulher, entre um casal que tá passando, às vezes, a gente tem uma certa alta de divórcios banais. Sim. Às vezes a pessoa tinha tudo para viver o propósito junto, tinha tudo
para crescerem junto e por ruídos, por às vezes não se entenderem, porque às vezes, quantas vezes a gente já discutiu que isso aí era só sentar e conversar, entender o que o outro... Tem aquele... até a gente ganhou um presente, gente, é Grok. Sim. Tem um jogo que a gente joga de vez em quando, eu e a Lud, que é para praticar o ouvido ativo, para praticar a sensibilidade, de você ouvir, realmente ter empatia para o que o outro está falando. Porque às vezes a gente se coloca como inimigo dentro de um relacionamento, mas era só ouvir, era só entender, ter percepção, estar no hoje. O que você fala sobre isso? Como que a gente trata os relacionamentos que às vezes estão passando por conflitos? E dentro da terapia, qual que é o caminho para a gente resgatar esse relacionamento na terapia de casais? Até quero colocar um adendo, né? Que não só conhecemos muito amigos casais, como casais que empreendem juntos. Uhum. Então, ou um tá mais no operacional, o outro no administrativo, mas a gente conhece vários, né? A gente mesmo aqui temos empresas separadas, mas temos projetos juntos. Uhum. E isso eu acho que acaba confundindo também no relacionamento, né? O âmbito empresarial com o momento de casa. E aí, às vezes, não tem um momento de casa porque só fala sobre trabalho. Então, como que... quais dicas, né? Você pediu? Quais dicas para essas pessoas? Bom, até eu gosto de pensar que relacionamento é em geral, né? Tanto na empresa, quanto no casamento, na família, enfim, amigos, né? Mas tem uma frase do Freud que eu acho muito significativa, né? Que ele vai falar... uma vez pescando com um amigo dele, ele olha para esse amigo e fala: a gente não sai de nós nem para pescar, né? E eu achei muito significativa, né? Por que eu estou trazendo, né? Nesse âmbito relacional. Muitas vezes a gente procura nós mesmos nos outros, né? Sim. Então, uma extensão de nós. Então, a gente tem muita dificuldade com o diferente. O diferente, muitas vezes, pode parecer até ameaçador, né? E aí vai entrar muitas coisas que a gente poderia pensar, né? Até no reconhecimento, né? Porque que, por exemplo, o meu esposo, minha esposa não me reconhecer, não reconhecer a minha ideia, né? Não reconhecer o que eu tô pensando, isso me deixou tão mal, tão nervoso. O que significava tudo isso? Sim. Né? Então, tá vendo que a gente tá falando sobre, muitas vezes, até o impacto do individualismo, né? Então, a gente saber separar, né? O que é meu, o que é do outro, né? Quais são as nossas individualidades, né? E eu acho muito bonito a gente conseguir fazer essa separação. Eu acho que pode ser o primeiro ponto da gente olhar para nós. Eu gosto muito daquela frase: coloca a lupa no coração, né? Então, por que eu estou tão desconfortável com isso que minha parceria fez? Sim. Eu vou encontrar uma resposta individual. E aí, a maioria das vezes, o que a gente faz é projetar no outro, né? A maioria das vezes é mais sobre nós do que o outro, né? Exato, exatamente. Por isso que o Freud fala, a gente não sai de nós nem para pescar, né? Então, muito tem a ver com a gente, com o que a gente aprendeu sobre relacionamento, o que a gente espera dentro de uma relação, né? O que é uma relação? Quais são os segredos, assim, para ter um relacionamento saudável e de sucesso que a psicologia defende? Olha... Essa é difícil, Foi né? profunda. Por exemplo, deixa eu compor ela melhor. Por exemplo, eu tenho minha esposa e quais são as atitudes, né? A gente falou, né, de ter ouvido ativo, você estar presente. E aí eu vou falar de uma coisa muito relevante que também para nós faz total sentido quando a gente quer se reconectar: tempo de qualidade. É muito difícil hoje. E eu acho que o afastamento está muito ligado a isso na maioria dos casos. O tempo de qualidade, né?
Exato. Eu tive essa reação porque meu primeiro pensamento foi um tanto polêmico, né? Porque eu acho que a primeira dica é a gente olhar para o nosso próprio egoísmo, né? Sim. Porque nós somos, por natureza, né, narcísicos, como a teoria diz. Então, às vezes, a gente está esperando demais da nossa parceria, né? Então, tenta olhar com os olhos nus, olhar o outro de verdade, né? E aí entra muitas outras questões. Primeiro, acho que é interessante a gente aprender o que é um relacionamento saudável e da onde a gente veio, né? Se a gente não está projetando coisas na nossa parceria. E aí a gente pode pensar em tempo de qualidade, conhecer linguagens do amor, como a Lodi disse, um do outro, né? Entender que a gente fala línguas diferentes. Então, não adianta a gente se relacionar com alguém que fala chinês e a gente fala português e a gente não aprender um pouquinho de chinês e o outro aprender um pouquinho de português. Sim. Né? Senão a gente não vai conseguir se comunicar efetivamente. Eu gosto, né? Aquela reflexão que a gente trouxe, né? Que a gente escuta muito e é algo do senso comum. Faça pro outro o que você gostaria que fizesse pra você. Não! Né? É claro, a gente traz isso como ser educado, ser amoroso, etc. Mas não é o que eu quero, não é o que o André quer. O que o André quer não é o que eu quero. Então, se eu fizer pra ele algo que eu quero, por exemplo, eu sou da palavras de afirmação. Se eu ficar afirmando pra ele não vai nem ouvir, porque tem TDAH. E aí não vai ser algo que vai ter um efeito nele. E talvez eu me sinta frustrada porque eu não vou ser ouvida, né? Não vou ser... A minha atitude não vai ser valorizada como eu esperava. Então, o atos dele a linguagem é atos de serviço. Então, se eu fizer algo por ele, vai ser muito mais efetivo do que se eu ficar falando, por exemplo. Então, acho que até quebrar esses tabus, né? De, faça pro outro o que você gostaria que fizesse pra você. Exatamente. Gosto muito do que o Cláudio Duarte fala sobre o amor, né? Às vezes eu falo assim, mas por que aquele casal tá se separando, se divorciando? E às vezes a pessoa é identificada em tudo. Ele fala sobre o desejo, o respeito e a admiração. Sim. Mas a pessoa tá sendo grossa comigo, tal, mas não... Às vezes não era o respeito. Às vezes, muitas vezes, por que acabou o amor? Porque às vezes a admiração foi embora antes, o respeito já foi embora, o desejo... Os três têm que estar acontecendo para que haja o amor. Porque é uma linha muito tênue, né? Entre amor, às vezes até mesmo o ódio. Às vezes já foi muito tempo embora um desses três pilares. O amor é o último a ir embora, né? O amor é o Nesse último. sentido. Então, quando o amor já foi o respeito antes, já foi a admiração, já foi o desejo pela pessoa. Sim. E eu acho interessante, que me fez lembrar uma frase, né? Que constitui um pouquinho o narcisismo, né? Que fala que Narciso se apaixonou pelo próprio reflexo na água, né? E eu acho interessante a gente pensar que às vezes a gente está tentando transformar a nossa parceria numa coisa que a gente tem identificado como ideal dentro de nós. E o amor justamente é esse encontro com o real, não o ideal. Eu acho isso assim muito bonito, né? Sim. Porque até tem uma psicanalista Ana Sui que ela fala, né, que ela conta, né, uma passagem de um caso que a moça falou: nunca vou me relacionar com alguém que limpa o dente com palito de dente sem tampar com a mão. E ela se apaixonou justamente por aquela pessoa que limpou tudo e não tampou nada, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar sobre o amor, não é sobre idealização. Então, o primeiro ponto para o amor é a gente quebrar essa idealização. E eu acho que isso em tudo, até nas empresas a gente pode incluir, né? Sim. O quanto que a idealização pode trazer mais sofrimento psíquico do que amor, do que paz, né? Sim. O sofrimento, eu falo que não existe amor sem dor, né? Sim. O amor quando você se dispõe a amar, você tem que estar disposto a sofrer. E aí, eu não sei, aí você pode discordar de mim, eu tem uma frase do Teatro Mágico que fala: não é os opostos que se atraem, são os dispostos que se atraem. Porque é muito clichê a gente falar os opostos se atraem, porque tem gente muito parecida também que se atrai. Mas, na verdade, o que se atrai é quem está disposto, né? Então, os dispostos se atraem. O que você acha?
Com toda certeza. Eu acho que eu sempre brinco com as pessoas que fazem terapia de casal comigo. Eu pergunto, né, de forma muito clara, vocês estão dispostos, né? Porque, como eu já tinha dito, né, antes, felicidade dá trabalho, né? Sim. E dá trabalho se relacionar. Então, é importante a gente ter disposição, né, escutativa, a gente tá aberto para entender as diferenças, né, entender que nós todos temos resistências, às vezes tem alguma coisa que a gente bate a cabeça e não chega a lugar nenhum, né, então entender que resistência tem ali, né, o que tem por detrás dos nossos comportamentos. E aí tem uma frase que eu acho linda, que diz assim, não é um contra o outro, né? Os dois contra o problema no relacionamento, Já ouvi isso. Tentamos praticar, porque, gente, é assim, né? A teoria é muito linda, a prática, a terapia ajuda. É isso, gente. Porque é tentar recomeçar todos os dias, até porque nós, né? Eu acho que a terapia é infinita, porque nós estamos em constante mudança, né? Então, a gente vai melhorando, a gente vai se conhecendo, mas amanhã já sou outra pessoa, né? Porque vivi outras experiências. Então, eu acho que é algo que tem que ser, assim, contínuo mesmo. E todo mundo tem um teto de vidro, gente. A gente aqui é transparente, os bastidores é isso. Não somos um casal perfeito e não existe. Se você tá olhando que a grama do vizinho é mais verde, natural, mas não é. Assim então... como nas empresas, né? Você olha assim e fala, nossa, fulano só viaja. Aquele empresário tá com a vida de sucesso, milionário. E você não sabe os boletos enterrados, né? Os parcelamentos. Então, acho que a terapia nos ajuda também a trazer essa realidade, né? Porque hoje a gente vive num mundo muito lindo, né? Um conto de fadas que hoje já não é mais na TV, mas é no Instagram. Onde a gente vê a vida do outro da forma que ele mostra. E a gente idealiza e aí gera a frustração, né? Então, acho que a terapia, ela ajuda a gente a alinhar também essa expectativa e realidade nesse quesito. Sim. E entender que cada vivência é única, né? Sim. Essa questão da competitividade, a gente pode pensar até algo cultural, né? A nossa cultura, ela impõe de forma muito sutil essa competitividade, né? E aí isso só faz com que a gente busque cada vez mais melhorar. Só que a felicidade, muitas vezes, ela tá naquele lugar que basta, Sim. né? Então, o agora também tá delicioso, tá maravilhoso, né? Então, eu acho que é importante a gente ficar de olho na competitividade, porque ela pode ser uma vilã, tanto para o empresário quanto para os nossos relacionamentos amorosos, né? Sim, é verdade. É isso, o nosso papo tá delicioso, gente, tá muito gostoso, mas queria que você deixasse pra gente o colaborador, o empresário que quer fazer terapia, quer ter esse primeiro contato, como que ele faz para te encontrar hoje, seja nas redes sociais, enfim, deixa seus contatos, faça seu jabá. Não precisa, deixa que o jabá a gente faz por você. Bom, né, no Instagram eu tô como psicóloga Aline S. Vasconcelos, né, meu contato é 99644, esqueci. Vou deixar na descrição. Vamos colocar na 99644, blá, blá, blá. 1554, lembrei. 1554. 99644-1554. Exato. É isso, gente. Vai estar aqui deixar também. Já o link do WhatsApp para vocês poderem chamar. E aí, tanto para atendimento individual, quanto se algum empresário quiser, né? Uma palestra, uma roda de conversa com os colaboradores. Porque às vezes a gente tem a intenção, mas a gente não sabe nem por onde começar, né? Sim. E aí é o que a gente sempre fala, ter parceiros profissionais que são especialistas. Então, esse trabalho você também faz, né? Faço sim, contribuir para o ambiente de trabalho, né? Palestras, com certeza. É isso, Perfeito. Então segue já, gente. Pode até sair agora do Tiricast e já vai lá seguir a Aline. Samantha, eu falo Samantha, o S é de Samantha, tá? Segue a Samantha lá no Instagram, que tem muito conteúdo relevante também para... não tô agora, não acho que no momento... Vai seguindo.
Vai Sim. seguindo. E vou dar um spoiler, né? Se você acha que terapia é tensa, que terapia é um negócio assim, é claro que vai chegar a determinados momentos que você vai se conhecer, ver algumas coisas, né? Talvez não tão confortáveis. Assustadoras, que é muito Mas bom. terapia é isso, né? Tivemos aqui um momento de terapia que com certeza pegamos vários insights para nossas empresas. É leve, é tranquilo, não é nada pesado, Exato. não é nada que vai te deixar assim, meu Deus, né? Vamos mandar um Onde que beijo. eu vou? Vamos mandar um beijo também para nossos amigos psicólogos. Verdade, Mariana temos amigos Lavandowski, o também. Eloy Beltrame, são psicólogos excelentes também, amigo nosso, tanto que quando eu saí da primeira consulta, a gente trabalhava no lab junto. Eu cheguei pro Eloy de manhã e falei assim, Eloy, foi assustador. E dali em diante foi muito bom, muito autoconhecimento, e a gente tem muito ainda E tem pra mais, evoluir. gente. Agora você me colocou numa saia justa, né? Vai, Tem manda. a Kátia, minha cliente. Tem também a Rayane. Então, Nossa, temos aí verdade. opções maravilhosas. E eu acho que vai disso também, né? Se identificar com o profissional. Com certeza. Né? Se um profissional não deu certo, tenta outro. Ó, mas eu falo que quem passa com essa manta, dificilmente não se dá. Tanto, gente, que não Mas tem que encaixar o horário, porque não Sim. tem mais. Então, entra na fila, com certeza essa fila vai rodar um dia aí, você vai chegar a sua Vai vez. conseguir. Mas é isso. Busque um profissional que você se encaixe, que você se adeque na forma com que ele atua. E o importante é não negligenciar, né? Essa parte que é tão importante. Com certeza, né? E como a gente disse, o vínculo faz parte do processo terapêutico, né? Então, acredito que se identificar com o profissional e não desistir de nós, né? De olhar para dentro, de perceber os nossos desconfortos. Acho que esse é um caminho de saúde e de prosperidade. Exato. Verdade. Saúde mental, gente, assim como a Samantha disse agora, também é prosperidade. Sim. É aquilo que a gente falava, né? De Do equilíbrio, né? Do corpo, alma e espírito. Exato. Corpo, alma e espírito. Eu falava corpo, mente e alma. Corpo, alma e espírito, gente. Eu tenho aqui a minha digníssima pra me corrigir. Gente, então, muito obrigado, Samantha. Foi uma delícia Um prazer. esse bate-papo. Um prazer imenso. Vai ter mais vezes. Você reserva um horário nessa agenda aí. Certeza. Gente, busque saúde mental, busque sua espiritualidade, os pilares do nosso TriCast aqui. E vamos prosperar juntos. Em fé, finanças. E marketing. Um beijão no seu coração. Deus abençoe sua Até casa, sua mais. família, sua empresa. E até o próximo episódio.